A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos numa jornada de conhecimento, uma semana inteira falando sobre pregação para crianças. E nós chegamos à aula mais desejada, a aula que vocês estavam aguardando ansioso. Essa aula de número 4, a parte 2, os segredos para cativar a atenção da criança durante o sermão infantil. Eu sei que quem trabalha com ministério infantil, ou dando aula, ou pregando para crianças, sabe o quanto é difícil cativar a atenção dos pequenos, trazer a atenção deles para aquilo que está sendo ministrado, para aquilo que está sendo ensinado. Então nós queremos compartilhar um pouquinho sobre os segredos de como cativar a atenção da criança durante a ministração do sermão. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva, deixe um comentário sobre o quanto esse curso impactou a tua vida, fale sobre esse curso no comentário, deixa o teu like, deixa o teu joinha, torne o nosso canal mais relevante e nos ajuda a abençoar outras vidas através do conhecimento. Então nós vamos falar de alguns segredos que vão fazer toda a diferença no momento da ministração, que vão cativar a atenção da criança, vão ajudar você, meu irmão, minha irmã, que já prega para criança ou está começando na ministração para criança, isso vai ajudar bastante. Então nós vamos conversar sobre algumas estratégias que ajudam a cativar a atenção da criança. Primeira estratégia é chamado de combinados. Não existe como trabalhar no ministério infantil ou dar aula para criança na escola bíblica infantil ou pregar para crianças sem os combinados. Os combinados são estratégias muito importantes para a ministração e para cativar a atenção das crianças. Eu falo que muitas vezes o sucesso da tua pregação começa antes de você estar ministrando, com os combinados. Os combinados são o que, pastor? Algumas regras que nós vamos estabelecer com as crianças, algum contrato que vamos fazer com eles durante a nossa ministração ou antes da ministração. Os combinados, ele pode ser combinados de organização. Então, o que é o combinado de organização? Olha, nós vamos desligar o celular. Então, eu já estou organizando para que eu não tenha dificuldade. Olha, ninguém vai conversar com ninguém. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu faço algumas regras de organização para que eu possa ministrar com facilidade, com tranquilidade. Então, isso é muito importante. E esses combinados podem ser combinados de interação. O que é o combinado de interação? Olha, crianças, eu vou estar pregando e quando eu falar glória a Deus, vocês gritam aleluias. Então você vai estar ministrando, de repente a criança está distraída, de repente a criança começa a conversar e aí é bem legal, você diz glória a Deus, eles gritam aleluia e a atenção volta para aquilo que você vai estar fazendo. Então esses combinados é muito importante fazer antes da ministração. Então tenha combinados, esse é algum exemplo, mas tem vários combinados que você consegue usar com as crianças e essa estratégia é muito importante. Então eu digo que uma das grandes estratégias para cativar a atenção das crianças são os combinados antes do momento da ministração. Lembrando que tem de ser feito antes de você começar a pregar, antes de você começar a ministrar. Então combinados são muito legal para cativar a atenção da criança. Outra coisa importante diferente do culto adulto, que o pregador fica parado e as pessoas ficam prestando atenção no que ele está falando. Com crianças não dá muito certo essa falta de movimentação do pregador. Então normalmente você vai precisar se movimentar, então a movimentação é muito importante para a pregação infantil. Isso ajuda as crianças a ficar atentas àquilo que você está ensinando. Então eu normalmente quando eu chego no culto eu converso com os pastores, eu peço autorização. Nós vamos ter no curso de formação de pregadores a parte de ética, e a ética é muito importante para quem prega para criança, para quem prega para adulto. Então você tem de saber se portar, respeitar os costumes da igreja local. Então normalmente antes de eu fazer alguma coisa eu converso
com o pastor ou com o líder e digo, olha, eu posso ministrar, se eu vou ter de ministrar no púlpito lá embaixo, perto das crianças, se eu receber essa autorização é muito tranquilo. Por quê? Porque eu vou precisar me movimentar e essa movimentação ajuda muito. Então, quando você for pregar para criança, não fique estático, parado no lugar, se movimente, dê esse movimento na tua pregação, isso vai te ajudar bastante na atenção da criança. Outra coisa que muitas vezes acontece é a igreja não ter um microfone sem fio. E aí você diz, eu não posso movimentar, tenho que ficar parado ali com o microfone. Eu observo normalmente o tamanho da igreja. Tem igrejas que elas dão para falar tranquilamente sem microfone. Então elas não têm um microfone sem fio, mas de repente eu posso falar sem microfone. Isso me dá liberdade de movimento. Então isso é muito importante. E se você puder também, compre um microfone de lapela, leve o teu microfone. Isso vai te ajudar bastante a movimentação. Então, outra dica muito importante para cativar a atenção da criança é se movimentar, ter movimento durante a tua ministração, isso vai ajudar bastante. Terceira dica importante para cativar a atenção da criança, envolvimento, envolver as crianças na minha ministração. Então lembre-se que criança, diferente de adulto, elas não vão conseguir ficar parados só te ouvindo. Nós já falamos que elas gostam de interagir, elas gostam de participar. Então você vai envolver as crianças na tua ministração. Como eu faço isso, pastor? Fazendo perguntas. Então, de repente, eu estou contando uma história bíblica e aí eu vejo que as crianças estão distraídas. Eu falo, nosso personagem estava onde? O que ele estava fazendo? E é um momento que dá para recapitular aquilo que está sendo ministrado e ao mesmo tempo envolver as crianças. Então, consigo fazer esse envolvimento com perguntas, posso chamar crianças para me ajudar, segurar um cartaz, participar de uma ilustração da história. Principalmente quando você perceber que tem aquela criança mais agitada, que precisa ser ocupada, traga ela mais para perto, peça para ela te ajudar, isso é muito importante. Então esse envolvimento é muito importante. Outra coisa legal do envolvimento, você pode já fazer esse envolvimento no combinado. Olha, nós vamos contar uma história e de repente Jesus está no meio de uma tempestade. Então você diz para as crianças, olha, eu vou contar uma história sobre Jesus acalma a tempestade. Então esse grupo daqui para lá vai fazer o som do vento quando eu falar da tempestade, e esse vai fazer o som do mar. E eu consigo envolver as crianças. Uma das coisas que eu vejo que é uma grande erro dentro do ministério infantil é a ociosidade. Quando eu faço um culto infantil, quando eu faço uma pregação e as crianças ficam ociosas, isso traz muito prejuízo para a minha ministração, para o meu trabalho com crianças. Crianças é inimigo de ociosidade, eles querem estar envolvidos. Então esse envolvimento vai ser muito importante para você conseguir cativar a atenção das crianças. Outras coisas importantes é a chamada técnica do silêncio. Pastor, o que é a técnica do silêncio? Olha, crianças, se eu começar a contar a história e eu perceber que alguém está distraído, eu vou ficar quieto, e isso é porque alguém está conversando, alguém está distraído. E aí você vai realmente fazer silêncio, e aí você vai ficar quieto, esperando as crianças se aquietarem também. Isso é muito importante, que vai ajudar você a trazer de novo a atenção para aquilo que está sendo ministrado. Um combinado de silêncio que eu gosto é silêncio para nós, silêncio para Deus. Então, crianças, toda vez que eu fizer esse gesto, vocês vão dizer silêncio para nós, silêncio para Deus e ficar quieto. Ou tem umas técnicas de palma bem legal para o silêncio, mas essas técnicas do silêncio é muito importante. Então, está ministrando, de repente você faz um silêncio. Eu brinco também com elas, olha, eu esqueço muito fácil daquilo que eu estou fazendo. Então, se alguém começar a conversar, eu me esqueço. E aí você pode se calar, ficar quieto, como se você tivesse esquecido, pedir para as crianças onde eu estava, o que eu estava falando muito. Então isso é muito legal. Uma coisa muito importante é conhecer várias técnicas de envolvimento, envolver as crianças, porque isso é muito importante para que você consiga desenvolver legal. Cada grupo de criança é diferente, cada igreja é diferente, então quando você conhece técnicas vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, conheça, domine aquilo que você está fazendo.
Então, uma coisa muito importante que dá muita dificuldade é o improviso, é a insegurança do pregador. Muitas vezes o pregador está inseguro, não sei o que eu vou pregar, não sei como eu vou apresentar, não sei o que fazer com as crianças conversando, e essa insegurança traz um grande prejuízo. Eu quero dizer para você no Ministério Infantil, para você que quer pregar para criança, se você tem esse chamado, está sentindo. Uma irmã disse para mim: pastor, meu coração está ardendo de desejo de pregar para as crianças. E eu creio que muitos nesse curso vão ser movidos por Deus. Então aprenda, invista em aprender, invista em conhecimento. O conhecimento vai fazer toda a diferença para você que quer se dedicar ao ministério da pregação. Lembrando que nós estamos agora com as inscrições abertas para o curso de formação de pregadores para o Ministério Infantil. Nós passamos muito rápido, em uma semana, um pouco do conhecimento, mas existe muito mais. O curso de formação para pregadores no Ministério Infantil, ele tem 1 mês de duração, então são 30 dias você sendo ministrado sobre esse assunto. Ele vai trazer em 4 módulos tudo aquilo que você precisa para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus na pregação da palavra no Ministério Infantil. Uma das grandes dificuldades no Ministério Infantil é achar pessoas que preguem para as crianças, que queiram realmente ministrar para as crianças. O curso de formação ele vai ter 4 módulos. Primeiro módulo, você vai entender sobre a importância do sermão infantil, as características do sermão infantil. Você vai se aprofundar mesmo sobre o sermão, o que é o sermão para criança. No módulo 2 vai falar um pouquinho sobre o ministro de criança, o que eu preciso para ser um ministro de criança, quais as qualidades necessárias, qual é o conhecimento necessário para ser um grande ministro de criança. No tópico 3 você vai conhecer todos os tipos diferentes de ministração para criança. Assim como para adulto tem vários tipos de sermão, na área infantil também nós vamos apresentar para você todos os sermões infantil, os tipos diferentes e como aplicá-los na tua ministração. É muito legal quando você tem esse conhecimento, porque você tem ferramentas para trabalhar de maneiras diferentes. E no 4º tópico nós vamos conversar um pouquinho sobre a ética para o pregador de ministério infantil. Como é que eu me porto dentro de uma igreja que não é a minha igreja? Recebi um convite, como é que eu organizo a minha agenda? Como é que eu me porto durante a ministração? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso falar, o que eu não posso falar? Tudo isso faz parte da ética de pregação e nós vamos trazer todo esse conhecimento. O curso vai ter vagas limitadas, então não perca tempo, não deixa para amanhã, faça a tua inscrição agora mesmo e ele vai ter um valor promocional para você que é aluno. Nós vamos dar algo importante para você, porque nós cremos que Deus tem um chamado na tua vida. Então domine o assunto. Quer pregar para criança? Invista nesse ministério, invista na tua formação, no conhecimento e você vai fazer diferença na área infantil. Então isso é importante. Outra coisa importante, outra dica importante para quem quer cativar a atenção da criança é remover as distrações. Então muitas vezes você vai estar com as crianças dispersas na igreja. Então agrupe as crianças, traga as crianças para perto de você, procure evitar janelas, portas, lugares de movimento. Então remova as crianças, todas as distrações. Uma tia foi pregar e ela estava com um sapato muito colorido e ela pregando e as crianças olhando para o sapato dela, e ela disse que de repente as crianças ficaram ali só olhando no sapato dela e ela entendeu, ela foi lá no canto, tirou o sapato e pregou descalço. Por que isso, pastor? Para remover as distrações. Certo dia eu fui pregar numa conferência, num culto ao ar livre para crianças, numa praça, e quando nós começamos a pregar, as crianças sentaram de frente de um local e de repente veio um rapaz treinar cavalos ali. E as crianças ficaram tudo fascinadas, olhando para o cavalo e distraíram para a palavra. O que nós fizemos? Mudamos o lado, colocamos ela de costa para aquele rapaz que estava ali e continuamos ministrando. Então remova toda a distração, tudo aquilo que for distração para as crianças, remova para que você possa ter a atenção completa deles. Lembrando, como nós dissemos, eles são curiosos. E o mais importante, esteja próximo das crianças.
Então, como nós dissemos, uma vez eu fui pregar numa igreja para um grupo de crianças pequeninas, e as crianças pequenas ficam muito distraídas, e eu pedi autorização para o pastor, trouxe todas as crianças à frente, sentamos no chão, e eu ministrei sentado no chão. Por quê, pastor? Porque naquele momento era a melhor estratégia, a melhor maneira de alcançar o coração daquelas crianças. Então, uma dica muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã: conheça muito sobre a área da pregação infantil, sobre a área do ministério infantil. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor será para você desenvolver um ministério com crianças. Lembrando, nosso certificado com 4 senhas. A última senha para você agora: uma pregação inspirada por Deus cativa corações. Senha 4. Uma pregação inspirada por Deus cativa corações. Senha 4. Uma pregação inspirada por Deus cativa corações. O que eu vou fazer agora, pastor? Pegar a senha 1, senha 2, senha 3, senha 4 e enviar para o WhatsApp 19 981 16 80 12. E enviando essa senha com teu nome completo, no prazo de 30 dias você vai receber o certificado de conclusão desse curso, Segredos para Pregar para Criança. Você aprendeu os segredos muito importantes. Esse curso foi uma jornada de conhecimento. Esse curso disse para você o que eu sou como pregador de criança. Esse curso te ensinou o que eu vou pregar às crianças, como é que eu vou pregar para essas crianças. Esse curso te ensinou o público que vai me ouvir, quem são aqueles que vão me ouvir. E esse curso te ensinou como apresentar um sermão infantil de forma cativante, envolvente para as crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12, Centro de Treinamento Barak. Lembrando, as vagas para o curso de formação para pregador de ministério infantil está aberta. Reserve a sua vaga, turmas limitadas, temos brindes especiais para você, temos algumas coisas que vão fazer diferença na tua vida na pregação para criança. Obrigado por ter você conosco, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, amém.